Bom dia, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre ajuda no sofrimento. Se encontra em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 11, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignores a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Após a sua apresentação e saudação, Paulo agradece a Deus pela consolação dispensada em meio a tantas angústias e tribulações pelas quais passou. Ele afirma que Deus é o único que pode, de fato, consolar. Por isso ele bendiz ao Senhor. Sim, Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, mas a visão dele vai além e enxerga um propósito até para o sofrimento, com o consolo divino, pois aprendemos como consolar os outros com o conforto que recebemos de Deus. Ele expressa que somos capacitados a consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, todo crente torna-se um consolador neste mundo de desesperança. Paulo relembra as ameaças e perseguições que sofreu na Ásia, e foram de tal intensidade que ele sentiu ser acima das forças humanas. Ele se desesperou da própria vida. Parece que Paulo compartilhou sua experiência na certeza de que, mesmo com a sentença de morte, não confiava em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Mas também entendeu que as orações da igreja a seu favor o ajudaram, pois foi livramento da parte do Senhor como resposta a essas orações. Paulo sempre refletia o melhor acerca daqueles irmãos e parece que ele faz essas colocações para chegar ao destino que pretendia, avaliar o sofrimento causado por alguns irmãos na própria igreja. O ministério da restauração se encontra em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 5 ao 17, que diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deves, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmes para com ele vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia.
Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nós que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Neste capítulo, Paulo vai direto ao ponto que causou o problema na igreja. Perceba que ele não cita o nome nem o problema em si, mas simplesmente diz: se alguém causou tristeza, ele não quer criar mais polêmica, e sim solucionar o conflito. É sempre bom nos reportarmos à primeira carta, na qual muitos pecados são denunciados, mas com o objetivo de trazer cura para a comunidade. Aqui no texto percebemos o apóstolo mostrando maneiras para restaurar aqueles que caem. O mal cometido não foi apenas uma ofensa ao apóstolo, mas a toda a igreja. Provavelmente a igreja, a maioria dos crentes, já havia aplicado a disciplina ao ofensor, que já era bastante, portanto, a disciplina não devia continuar. Qualquer que fosse o pecado, se houve arrependimento, se o irmão já tinha se arrependido, não havia mais por que se prolongar a questão. Quantas vezes perde-se tanto tempo e a comunhão porque alguns irmãos se prolongam num assunto que Deus já perdoou e os ofensores já se arrependeram. Que bom seria se esses quesitos fossem seguidos, sempre que houvesse tristeza pelo pecado cometido. Mas Paulo continua em sua orientação, insistindo no perdão. A atitude da igreja em perdoar, confortar, é para impedir que pessoas sejam consumidas pela tristeza excessiva, o que leva ao desânimo. Só havendo verdadeiro amor é que se perdoa. Assim, a recomendação é que a igreja confirme o amor para com o irmão. É um sinal de obediência agir assim. E foi por isso que Paulo escreveu estas orientações. A expectativa do apóstolo era de que se a igreja perdoasse, ele também perdoaria, porque confiava no julgamento da congregação, uma vez que tudo devia ser feito na presença de Cristo, que é o Senhor da igreja. Um alerta é dado agora. É um risco para a igreja não aplicar uma disciplina que é necessária, mas também é um perigo não perdoar quando há verdadeiro arrependimento, pois Satanás pode obter vitória contra a igreja, como ele faz isso, apagando o testemunho da igreja, que admite o pecado, mas também não perdoando. Aniquila-se o irmão arrependido. Que Deus ele possa falar ao seu coração cada dia mais e mais. Estaremos orando ao Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem, Pai, que fala aos nossos corações. Primeiramente, Pai, quero te pedir perdão por todos os meus pecados, meus falhas e meus erros. E quero te entregar cada vida, Pai, que parou para ouvir e ver esse vídeo, ó, Pai. Que eles possam ser tremendamente, Pai, tremendamente tocados por Ti nesse momento. Senhor, que eles possam entender o que o Senhor quer falar com eles, ó, Pai. Senhor, eu não sei, Pai, o que é, mas Tu sabes, Senhor, e Tu conheces cada coração. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e faça Sua vontade, Pai, na vida de cada um. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!